all countries of the world, tous les pays du monde, 世界のすべての国。Salve, salve mundão, salve, salve Brasil. Tá começando mais um episódio de Todos os Países do Mundo. O podcast tem como empresa apoiadora a Over Personalité, consultoria de imigração extremamente profissional e conceituada no mercado, uma experiência necessária em questão de visto, cidadania ou qualquer questão ligada à imigração. E o país da vez é a Irlanda. Eu tive o prazer de bater um papo com o estrangeiro Kieran. O Kieran não mora no Brasil, diferente dos outros estrangeiros que eu bati um papo anteriormente, mas ele é casado com uma brasileira e sabe bastante da nossa cultura. Então foi um bate-papo bem legal, conversamos bastante. Ele deu bastante dica para quem pretende morar na Irlanda, falou sobre a história da Irlanda, sobre a língua gaélica, uma língua pouco conhecida, mas é uma língua oficial desse país, sobre a influência do Reino Unido, sobre as relações com a Irlanda do Norte, que faz parte justamente do Reino Unido, sobre a cultura brasileira, sobre a síndrome do vira-lata, ele falou sobre isso também. Enfim, ouvem aí porque foi um bate-papo bem gostoso, tenho certeza que vocês vão curtir. Mas antes disso, vamos lá, algumas informações sobre o país. Information about the country. A Irlanda, ou a República da Irlanda, assim chamada para não ser confundida com a Irlanda do Norte, ela ocupa a maior parte da ilha da Irlanda, que fica perto da costa da Inglaterra e do país de Gales. A capital é Dublin, a moeda é o euro, e é o país que tem o terceiro maior índice de desenvolvimento humano. O Estado moderno irlandês ele foi fundado em 1922 como Estado livre, depois de um domínio britânico. Algumas guerras aconteceram e o Tratado Anglo-Irlandês, de 22 mesmo, estabeleceu o Estado livre da Irlanda, com domínio autogovernado dentro da Commonwealth britânica. A Commonwealth é uma organização intergovernamental composta por 53 membros independentes, sendo que a maioria, 95%, são colônias britânicas. A Irlanda do Norte ela optou por permanecer como parte do Reino Unido e um Estado independente, mas a Irlanda ela ficou como Estado livre, autogovernado. Até que em 1949, o Ato da República da Irlanda proclamou o país como uma república, removendo os direitos remanescentes dos monarcas, e o país, consequentemente, retirou-se da Commonwealth britânica. O país passou por uma das piores crises em 2008, vendendo vários países do mundo, inclusive ela esteve entre os PIGs. PIGs, que é um termo pejorativo, os países que mais sofreram com a estabilidade financeira da zona do euro lá em 2008, é uma sigla para Portugal, a própria Irlanda, Itália, Grécia e Espanha, né? Spain em inglês. E a Irlanda ela se afundou em uma crise, apesar que ela conseguiu se superar. Em 2017, a Irlanda ela cresceu 3 vezes mais do que qualquer outro país europeu. Isso foi conversado com o estrangeiro, a gente falou sobre isso, e ele falou sobre esse bom momento da Irlanda atualmente. A língua oficial da Irlanda, além do inglês, tem o irlandês, também conhecido como gálico, e é uma língua bem falada, sendo que, via de regra, o inglês é uma língua oficial secundária. Também curioso, eu não sabia disso. A população da Irlanda é estimada de 4,8 milhões de habitantes, sendo que a extensão desse país é de 70.273 km². Sempre em comparativo com os estados brasileiros, é um país bem pequeno. Em comparativo, ele está entre Paraíba, que tem 56 mil, e Santa Catarina, que tem 95 mil. Então é um país realmente bem pequeno. O estrangeiro vai falar sobre isso também. A Irlanda ganhou uma notoriedade no Brasil muito grande, depois que muitos brasileiros tiveram esse país como destino para intercâmbio, visando melhorar ou mesmo aprender o inglês. É porque é um país que tem uma população muito baixa e geralmente esses países têm as portas abertas para estrangeiros, principalmente para estrangeiros novos que vão para estudo e eventualmente a trabalho. Para finalizar uma informação e curiosidade sobre esse país, U2, irlandês, uma das bandas mais famosas do mundo de rock, eles têm uma música que é muito famosa, que é muito representativa, que é o Sunday Bloody Sunday. A letra dessa música descreve o horror do Domingo Sangrento em Derry, que fica na Irlanda do Norte, ocorrido no dia 30 de janeiro de 72, quando tropas britânicas atiraram e mataram manifestantes de direitos civis. 14 manifestantes foram mortos e 26 ficaram feridos, então é muito impactante, sendo que dentre as vítimas, 6 eram menores de idade.
Todas as vítimas estavam desarmadas e 5 delas foram alvejadas pelas costas. Então foi revoltante. Então por isso que essa música ela ganhou tanta notoriedade. E os manifestantes eles estavam protestando contra a política do governo irlandês de prender pessoas suspeitas de atos terroristas. E essa política era dirigida contra o exército da República Irlandesa, o IRA, uma organização clandestina que luta pela separação da Irlanda do Norte da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido, uma posterior união com a República da Irlanda. Então, após o Domingo Sangrento, a IRA ganhou um número enorme de jovens voluntários, dando força ainda maior para esse grupo guerrilheiro. Então, bem impactante essa questão da letra. Ah, sim, mais 2 curiosidades que é interessante falar aqui. Eles têm o St. Patrick's Day, que é o padroeiro da Irlanda. Acho que muitos lembram daquele duende verde com a barba laranja. Ele é bem representativo. Eu sempre lembro dele e lembro da Irlanda. Além disso, tem a questão da cerveja Guinness, uma das cervejas mais gostosas do mundo. Ela tem uma marca bem forte também, uma harpa dourada. E a garrafa ou a lata, geralmente é vendido em lata preta, uma cerveja extremamente gostosa, tem a cara da Irlanda, né? Eles são muito orgulhosos em ter essa cerveja lá. E é isso, essas foram as informações sobre a Irlanda, algumas curiosidades. Vamos lá para o bate-papo que foi bem legal. Então tá, vamos lá, vamos começar. Tudo bem com você? Tudo bem comigo. E com você? Tudo bem, obrigado. A primeira questão, né, antes de eu chamar o seu nome errado, como que eu pronuncio o nome correto, o seu nome correto? Eu tô falando Ceará, tá certo? Não é, mas quase. É que, o jeito que a gente diz esse nome é Kieran, é um nome gaélico irlandês. É uma língua que a gente tem aqui, além do inglês, a nossa língua indígena daqui é gaélico, ou se chama gaélico ou gaélico irlandês. Sim, meu nome vem daquela língua, então tem uma versão escrita que é um pouco diferente do que se fala da perspectiva de quem fala português. Então, Kieran, como se fosse com K, né? Kieran. Uhum, tá, isso mesmo. Kieran, tá bom. Vamos ver se eu me acostumo e eu não erro no meio da conversa. Você já falou muito bem, então está bom. Normalmente, quando eu me apresento para brasileiros, eu digo que meu nome é Kiran, porque talvez um pouco mais fácil para os brasileiros, mas meu nome é Kieran, então você falou muito bem. Então. Que bom, que bom. Então, deixa eu aproveitar e fazer uma das perguntas que eu já ia fazer mais pra frente, com relação à língua. Eu achava que o inglês era a língua principal, mas essa língua irlandesa, né, gaélica, ela é muito forte. Como que funciona na escola a questão de aprendizagem? Isso é talvez uma das coisas que nós irlandeses achamos mais identificáveis ou mais distintos do nosso país é que nós temos uma língua própria, né? Que é diferente do inglês, que muitas pessoas... A gente tem uma percepção que pessoas de fora pensam sempre em Irlanda como se fosse uma parte do Reino Unido, alguma coisa assim, igualzinho à Inglaterra, mas a verdade é que nós temos um histórico muito diferente a isso. Etnicamente, culturalmente, historicamente, nós somos um povo à parte, tipo, diferente do inglês, e temos uma língua diferente aqui. E essa língua é como se fosse o Guarani, ou a Tupi de lá no Brasil. É uma língua que é indígena à Irlanda. E na escola, tanto na escola primária como na escola secundária, temos que é obrigatório fazer um estudo daquela língua. Então, você imaginaria que muitas pessoas aqui na Irlanda poderiam falar essa língua, mas a verdade é que hoje em dia, quase a totalidade da população da Irlanda fala somente inglês. Inglês
é a nossa língua materna. Tipo, nascemos, crescemos falando inglês. E o irlandês, para a grande maioria de pessoas, não todo mundo, mas a grande maioria, é uma língua quase como se fosse uma língua estrangeira, que é ensinado na escola e que a gente tem que aprender. Mas existe sim comunidades de pessoas, comunidades muito pequenas aqui na Irlanda que falam inglês ou irlandês como língua de dia a dia. Então, Tá, entendi. Você pode falar alguma coisa nessa língua, só por curiosidade? eu falo um pouquinho, mas eu aprendi como todo mundo aqui. Que você queria que eu diga em irlandês? Manda um alô pro Brasil, fala alguma coisa aí pro nosso país. Como você diz oi ou olá, em irlandês é diarrhea. Um pouco difícil. Você vai ver desde o início que é muito diferente do inglês. Mas diarrhea é o que você diga para uma pessoa só. E se você está falando para muitas pessoas, você diria diaiv. Como estão vocês? Entendi. É bem diferente mesmo, né? É muito diferente. Não tem nada a ver com inglês, na verdade. Como, português é ligado com francês e espanhol e italiano. É uma língua românica, né? E quer dizer que vem do latim. Tem algo a ver com as outras línguas românicas. Então, quando vocês estão tentando estudar essas outras línguas que são aparentadas à língua portuguesa, vocês sentem alguma coisa em comum com isso. Inglês e irlandês não tem nada a ver um com o outro. Então, na verdade, eu diria que até português e inglês são mais parecidos do que inglês e irlandês. Caramba, diferente. E falando sobre língua ainda, o seu português é muito bom. Você demorou muito tempo para aprender? Como que foi esse processo? Obrigado. Bom, eu comecei a aprender português desde faz talvez 3 anos, né? Quando eu conheci a minha esposa, aqui na Irlanda, e eu sempre gostei de idiomas, eu sempre gostei de aprender outros idiomas, eu tinha uma curiosidade sobre outras culturas, outros países. Então, assim que eu conheci a minha esposa e ela era brasileira, eu sabia que, eu devo dar uma tentativa a aprender português se deu certo, né? Porque deu bastante. Eu tinha muita oportunidade de falar em casa todos os dias, assim, então deu certo. Mas eu gostaria de poder falar irlandês, por exemplo, ou outros idiomas que eu já tentei aprender tão bem como eu falo português. Eu digo que o português é talvez um dos únicos êxitos que eu tinha naquele tentativa de aprender idiomas estrangeiros. É impressionante, você fala muito bem, até porque a sua língua materna, né, é o inglês, então o português é difícil, né? Você teve muita dificuldade no começo ou não? Engraçado. Foi tranquilo. Muitas pessoas acham que quem fala inglês como língua nativa não conseguem falar outros idiomas. É verdade, porque muitas vezes é verdade, porque, aprender um outro idioma normalmente vem de precisar, de uma necessidade de falar outros idiomas. Sim. Quem fala inglês normalmente não tem essa necessidade, porque todo mundo aprende inglês. Então, quem está aprendendo, outros idiomas, quem fala inglês e está aprendendo outros idiomas, tem essa dificuldade de tentar aprender uma língua que não realmente é precisa, porque em cada momento você poderia escolher simplesmente voltar para inglês e as outras pessoas vão acomodar você de alguma forma. Então, mas eu sempre gostei de outros idiomas e talvez eu sou diferente do povo irlandês no geral. Eu diria para os seus ouvintes que
nós irlandeses não somos assim. Normalmente, eu não diria que os meus conterrâneos são tão bem falar outros idiomas como eu. Eu diria que é exatamente do jeito que eles provavelmente pensam, que é quem fala inglês não fala outros idiomas, a mesma coisa com os irlandeses, eles são péssimos sem falar outros idiomas. Entendi. E ainda sobre o português, antes de você conhecer, né, a sua esposa, qual que era a visão que você tinha do Brasil, ou mesmo os irlandeses? Bom, como você pode imaginar, Irlanda é um país bem afastado do Brasil, e isso faz com que tenha pouca ligação histórica com o Brasil. Pouco pensamos em Brasil, na verdade, um país que, apesar do fato de que é um país enorme, muito grande e muito importante no mundo, muito mais importante do que a Irlanda, a gente não, no dia a dia, tem que lidar com o Brasil, e até que eu conheci a minha esposa, talvez eu não tinha uma ideia muito desenvolvida de que é a cultura brasileira. O que eu pensei era mais em... Temos aqui, quando cresci, ao longo da minha infância, tínhamos na televisão documentários sobre a Amazônia, tipo a floresta amazônica e tipo toda a natureza que tem lá, e às vezes também os tribos de índios que tem lá, e isso é mais ou menos talvez a percepção, a imagem mais forte que a gente tem. É principalmente isso. A gente sabe que também existe cidades tipo que tem uma cultura completamente diferente do que a cultura da Amazônica, da floresta, dos tribos e tudo mais, tipo os brasileiros mesmo, a cultura brasileira de São Paulo, de Rio de Janeiro. E quando pensamos nisso, pensamos em futebol e samba e as coisas muito estereotípicas, sabe? Normal. Esse tipo de coisa. É que não temos muito contato tradicional com o Brasil, e por causa disso temos essas imagens. É mais ou menos o que é a mídia americana explica para a gente. Então é isso que... Imagina que é a mesma coisa ali no Brasil. Talvez vocês sabem pouco da Irlanda, e talvez o que vocês conhecem é mais ou menos o que são os americanos, o que eles falam com respeito à Irlanda. Então é mais ou menos isso que vocês sabem. Então. Nos últimos anos, na verdade, o intercâmbio para a Irlanda cresceu muito no Brasil, né? Então, os brasileiros que querem aprender inglês, eles vão para alguns países padrão, né? Austrália, a Irlanda, o Canadá e os Estados Unidos são os países principais. Então, isso aumentou um pouco esse vínculo com a Irlanda. Eu tenho uma amiga, a Paula, que trabalha comigo. Ela morou na Irlanda por 1 ano. E antes de eu conversar com você, eu bati um papo com ela para ela me dar umas dicas. E até com relação a isso, como que você sente esse intercâmbio dos brasileiros? Você presencia muitos brasileiros nas ruas, em Dublin ou nas outras cidades? Eu diria que é muito notável, marcante. A gente notou, com certeza, que nas últimas, eu diria, menos de 10 anos, que o Brasil veio de um país meio desconhecido pelos irlandeses, que é um país que é afastado, outro lado do mundo, que a gente nem estava... Não tinha muita ligação, não tinha muito, paramos para pensar muito neste país, e agora tem um grande número de brasileiros aqui. Eu até fiz uma pesquisa que diz que Irlanda é entre os 10 países que tem teor de brasileiros mais alto, ou seja, que não tem maior número de brasileiros bruto, mas o percentual da população que é representado por brasileiros é mais alto. Dentro destes países, nós somos entre os 10 que são mais altos. Caramba, é muito alto. Já é bem notável aqui. Na rua dá para ouvir todo dia português sendo falado. Você entra numa loja, você pode esperar que vai ser um brasileiro, uma brasileira que vai
te atender. Aham. Até quando eu até reconheço de cara, às vezes, eu começo a falar em português, só para ver se eles são brasileiros. E na minha própria indústria, eu trabalho na indústria de localização, ou seja, tradução. Eu trabalho nesta área, eu não sou tradutor, mas eu trabalho numa empresa de tradução. E todo mundo lá é de internacional, sabe? Eles são de toda parte do mundo, inclusive muitos brasileiros. Então, o impacto dos brasileiros aqui é bem nítido, bem marcante aqui. Que hoje em dia dá para... bom, os irlandeses, mesmo os irlandeses menos educados, que sabem menos do mundo de fora daqui, eles estão lidando com brasileiros quase todos os dias. Então, não existe nenhum irlandês que não tem uma opinião sobre os brasileiros, que é uma diferença do que até 10 anos atrás não foi assim. Tipo, é uma coisa que mudou muito. Eu mesmo sou um exemplo disso. Interessante isso. Eu estava lendo também sobre outros tipos de imigração na Irlanda. Além dos brasileiros, quais são as nacionalidades mais encontradas na Irlanda? Eu li um pouco sobre poloneses, leste europeu. Você confirma isso? Chineses também? Com certeza. Bom, é que a Irlanda foi... Eu sei que é talvez difícil para acreditar para os seus ouvintes, quem está ouvindo o seu podcast, que a Irlanda foi um país bem pobre, tipo, do terceiro mundo. Só 100 anos atrás, e no último siglo, a gente virou um país do primeiro mundo. Neste meio tempo, com certeza, essa é a primeira vez na história da Irlanda que estrangeiros estão chegando para cá em vez do contrário. Tipo, a nossa história inteira é uma história de emigração, irlandeses indo para outros países, por isso que tem tantas pessoas de descendência irlandesa lá nos Estados Unidos e em outros lugares, não tanto no Brasil, mas em Argentina até tem muitos descendentes. Da Argentina eu não sabia, curioso. Tem bastante. Eu também é pouco conhecido aqui na Irlanda, mas eu vi que tem 1 milhão de pessoas lá na Argentina que declaram que eles têm descendência irlandesa, e isso é um dos maiores, tipo, além dos óbvios, dos Estados Unidos, o Reino Unido, a Austrália, áreas onde eles falam de língua inglesa. Além destes, tem 1 milhão de pessoas lá na Argentina que talvez para vocês não parece muito, mas se esses 1 milhão de pessoas estivessem na Irlanda, significaria um aumento de tipo 25% na nossa população. Sim, com certeza. Então para a gente é muito pessoas mesmo. Então, imaginar que existe 1 milhão de, entre aspas, irlandeses falando espanhol ali no África Latina é muito estranho mesmo. Mas é verdade, porque a gente fomos para todo lugar e isso foi durante a época quando a Irlanda era um país muito pobre. É só recentemente que viramos um país que é mais do primeiro mundo. Então, por isso, é só agora que tem imigração. Pessoas que querem entrar na Irlanda em vez de sair. Eu diria que isso é uma coisa que mudou muito durante os últimos anos, que tem essa entrada de pessoas de fora. E o que aconteceu é que o maior número de pessoas que estão dentro da Irlanda, que não são da Irlanda, são de outros países da União Europeia, porque eles têm mais facilidade de entrar na Irlanda. Então, poloneses, eu lembro que foi em 2004, eu acho, que a Polônia entrou na União Europeia. Sim. E logo ali, a gente notou um grande aumento em pessoas chegando para cá de lá. Então, desde então, isso faz 15 anos agora, ou mais até,
quase mais do que isso, que temos uma população muito grande de poloneses. E eles são talvez os mais estabelecidos. Tem poloneses aqui agora em todas as posições na sociedade, é muito comum. Eles são de longe o povo mais que você encontra, mas eu li num lugar que 5% da população do país inteiro é polonês. Caramba! Tipo, nasceu na Polônia. Não é estrangeiro, mas especificamente polonês. Então, isso já é muito. Eu acho que é mais de 15% da população que é estrangeiro. Então, como você pode calcular desde isso, que os poloneses contam com uma terça da população estrangeira aqui na Irlanda. Então, é muito, muito comum encontrar poloneses aqui. Os brasileiros contam com agora a quinta grupo maior dentro da Irlanda. E então, isso é só muito recentemente, é tipo os últimos, eu diria, 5 anos que virou tão comum aqui ver brasileiros aqui. É que aqui na Irlanda, por causa do fato de que é um país que é muito pequeno, mudar a demografia é muito fácil. Tipo, precisa de poucas pessoas. Só temos 5 milhões de pessoas aqui. Então, se poucos brasileiros que estão saindo do Brasil decidem ir para a Irlanda, já é muito para então, aumenta muito por causa disso. Sim, até um título de comparação, no Brasil 0,4% das pessoas são estrangeiras, então olha como impacta, né? Quando eu fui para São Paulo, e mesmo quando eu estou falando com brasileiros, uma coisa que eles talvez não entendem, que uma diferença cultural que eu acho bastante grande entre a minha geração, pelo menos dos irlandeses, e os brasileiros que eu encontro, é que eu nasci e cresci num país onde tem tipo 15% da população como estrangeiros não é nada fora do comum, é totalmente normal. Eu ando na rua todos os dias, escuto até mais português do que inglês às vezes. Isso é aqui na Irlanda, onde os brasileiros só contam com a quinta população maior. Tipo, se eu soubesse, se eu falasse polonês, imagina quanto que eu estaria escutando na rua. Mas ali no Brasil, quando eu fui para São Paulo, mesmo São Paulo, que é um lugar que é muito grande, muito metropolitano, muito multicultural, do jeito brasileiro, pelo menos, eu encontrei que é muito homogêneo culturalmente, no sentido de que todo mundo é brasileiro. E encontrar um gringo, um estrangeiro, é algo estranho, fora do comum. Aqui é tão comum, até mais comum do que encontrar um irlandês. Então, esse é talvez a negócio cultural, ou característica cultural mais diferente do Brasil e Irlanda, quanto a geração atual, pelo menos. Porque a geração dos meus pais, dos meus avós, com certeza, era muito diferente. Eles viveram uma vivência aqui na Irlanda muito diferente do que o meu. Você falou sobre a sua viagem para São Paulo, né? O que você achou, o que você sentiu vindo ao Brasil? Você sentiu algum choque? Ou você já veio preparado aí, entre aspas? Como que foi? Eu achei legal. Bom, eu sei que eu já falei para vários brasileiros aqui sobre isso também, mas o fato é que eu fui lá como turista, né? E eu vi o que um turista vai ver. Isso é diferente do que a realidade que muitos brasileiros vivenciam ali. Sim. E eu não quero menosprezar isso, não. Eu não digo que eu conheço o Brasil muito bem, só porque eu gastei 9 dias ali, mas do que eu vi, eu achei absurdo de legal. Eu amei. Que bom. Eu até quero, eu tenho toda a intenção ir lá, morar lá. E não é só por causa disso, não é que eu fui lá e só simplesmente achei, bom, esse é legal, vou morar aqui. É que eu conheço
o seu país através da internet, através dos seus conterrâneos que moram aqui, e é por causa disso que eu achei uma boa ideia mudar para lá. Não o ano que vem, mas o ano depois. Eu tenho toda a intenção de fazer isso. O que eu achei quando eu fui lá era, tipo, eu sei que vocês não acham que isso é uma coisa especificamente brasileira, e talvez não é, mas ir para o Brasil, eu achei uma cidade, em São Paulo, uma cidade enorme. Tipo, em comparação com minha cidade, aqui na Irlanda, Dublin é um país de 5 milhões de pessoas. Aqui Dublin é uma cidade de um pouco menos, a área metropolitana é uma área de um pouco menos de 2 milhões de pessoas. E então é muito pequeno em comparação com São Paulo, que é um dos maiores cidades do mundo. Então, para mim isso é incrível. E vocês acham, mas esse pode ser o caso também ali na Nova York ou outros países, grandes cidades assim? Tá bom, mas eu fui para São Paulo e não aqueles lugares, então Sim. Eu achei, para mim o choque cultural é mais choque de cidade, metrópole enorme assim, em comparação com o que eu estava acostumado aqui na Irlanda. E a Irlanda inteira não tem nada perto disso. A Irlanda é pequeníssimo em comparação com o Brasil, e esse talvez é mais uma coisa que eu notei quando eu fui lá. Eu vi coisas que só vai ver quando você vai para uma cidade, tipo metrópole, do tamanho de um dos maiores do mundo. Eu fui lá para São Paulo e viajei para Ilha Bela também, só para ver a natureza um pouquinho, mas infelizmente não pude ficar lá mais tempo, mas com certeza eu me apaixonei pelo país. Na verdade, a razão por que eu quero ir para o Brasil não é só para o que eu vi lá no Brasil, mas o que eu conheço do país à distância, sabe? As pessoas que eu conheci aqui, as pessoas que eu conheci através da internet. Uma coisa que eu posso dizer sobre os brasileiros é que vocês gostam muito do internet, que uma comunidade bem forte no Facebook e no YouTube, que é muito além até dos números que vocês têm. Tipo, tem mais, aparentemente eu li em algum lugar que o português é a segunda língua mais falada no Facebook, depois do inglês, mesmo que os espanhóis têm muito mais falantes do que vocês. Vocês estão mais presentes no Facebook. Eu acho que isso talvez mostra como vocês são extrovertidos, e vocês gostam de falar com outras pessoas. Isso é uma coisa cultural que eu notei muito, muito bem de vocês, que vocês são muito sociais, e isso faz com que é muito fácil aprender a sua língua, porque tem muitas oportunidades, vocês são muito dispostos a falar com pessoas de outra parte do mundo, e também no internet não falta brasileiros com quem falar, né? Então eu conheci o seu país através dos seus conterrâneos na internet. Legal. E isso provavelmente é a coisa que mais me fez querer ir para o Brasil. E não é necessariamente brasileiros falando bem do Brasil. Muitas vezes eu tinha até de defender o Brasil dos próprios brasileiros, porque eles gostam de falar mal do Brasil, e não é que eu não entendo o ponto de vista deles, com certeza, eles que têm uma experiência que eu não tenho, né? É que o Brasil é um mundo em si, é enorme. Em comparação com o meu país, é absolutamente enorme. E ir para o Brasil não significa ir para toda parte do Brasil, né? Significa que eu estou planejando ir para especificamente São Paulo, especificamente o bairro onde eu vou morar, e as pessoas que vou conhecer e tudo mais. Isso não significa que eu vou ter essas experiências dos outros brasileiros que talvez saíram do país por outros motivos. Então. E falando sobre internet, você entrou num ponto bem interessante aqui no Brasil, porque além a gente usa muito internet, a gente usa muito Facebook, e você deve ter acompanhado que a gente discute muito também pela internet. Você acompanhou isso, principalmente no passado, a questão das eleições,
Você tem alguma opinião sobre a política brasileira, sobre essa forma de debate? Bom, na verdade, eu comecei a aprender português logo antes do começo de todo esse negócio acontecer com o Bolsonaro. Todas essas eleições recentes foram logo depois disso que eu comecei a aprender português. Então, sim, eu vi tudo isso acontecer politicamente. Tem uma grande diferença entre as esquerdistas e os direitistas ali no Brasil. Os lados são 100% separados, e os seus políticos estão oferecendo uma visão do país do futuro que é 100% diferente do que o outro. Aqui na Irlanda isso não acontece. Tipo, quando escolhemos entre um lado ou outro aqui na Irlanda, é normalmente um político dizendo que outro político é incompetente de entregar a visão que ele está dizendo. Não é que a visão em si é uma visão errada. Mas em outros países como o Brasil e os Estados Unidos, com certeza também, é que tem dois lados que querem um país totalmente diferente. Então, isso é uma coisa que a gente não temos grandes brigas aqui entre lados de extremas de política diferente aqui. Não realmente existe isso. Quanto à liberdade, tipo, civil, pelo menos, vocês têm não vou dizer um problema, mas você está virando um problema, mas vocês têm uma situação política que é muito dividida entre direito e esquerda, e aqui isso não existe. Isso é uma coisa que eu acho parecido entre vocês e os Estados Unidos. É uma coisa que Mas um ponto que talvez divide opiniões, mais no Reino Unido, eu queria saber a opinião da Irlanda, que é a questão do Brexit. A Irlanda debate muito esse tema ou não influencia tanto? Como que funciona isso? Bom, aqui a nossa questão é mais em relação à parte específica de como que eles vão lidar com a Irlanda do Norte. Bom, eu vou explicar um pouquinho sobre isso só para quem está ouvindo esse podcast, que talvez não conhecem muito sobre a Irlanda. É que a Irlanda é dividida entre a Irlanda do Norte e Irlanda do Sul, chama a República da Irlanda. A República da Irlanda, de onde eu sou, onde que é Dublin, esse conta com 40%, 40 não, 3/4 do tamanho da ilha inteira, e isso é um país separado, totalmente separado, independente, que faz parte da União Europeia e não tem nada a ver com o Reino Unido. Outra parte, outro quarto, aí no norte, se chama Irlanda do Norte, e é uma região dentro do Reino Unido. O que tínhamos foi um acordo com eles que não vai precisar de nenhuma fronteira dura, se chama, nenhuma checagem de pessoas indo de um lado para o outro, entre Irlanda e Irlanda do Norte. E porque são muito integradas essas partes, financeiramente, economicamente, tipo, pessoas moram um lado da fronteira e trabalham no outro. E por causa disso, eles são, tipo, e tem até mais ligações por terra, por rua, entre os dois lugares do que entre qualquer outro lugar na Europa. Eles são como se fossem um país único, né? Britânicos estão pensando em sair da União Europeia, isso vai talvez quebrar esse acordo que eles fizeram, o acordo que se chama Good Friday Agreement, que é um acordo que eles fizeram por causa toda essa guerra que aconteceu lá no norte, sobre a independência, a reunificação da Irlanda com a Irlanda do Norte. Eles fizeram isso para acalmar tudo isso, e deu certo, mas infelizmente agora, por causa das decisões políticas que eles estão fazendo, isso pode botar em perigo tudo isso.
E nossa meta aqui na Irlanda no Sul, a República da Irlanda, é que a gente quer fazer com que isso não vai mudar. A situação lá, eles não têm, da nossa perspectiva, eles não têm direito de mudar. Eles fizeram um compromisso, uma obrigação de fazer com que a Irlanda do Norte e a República da Irlanda podem se vivenciar viver um com o outro de jeito mais pacífico possível. Agora que eles estão mudando isso dá um medinho ali, você sabe? Então, talvez a gente está prestando atenção para ver qual que vai ser o acordo que eles fazem com respeito à Irlanda do Norte. Com respeito à política interna do Reino Unido, a gente não realmente liga tanto. Tipo, a gente está seguindo as redes sociais e as notícias deles, e eles estão debatendo isso muito o que é óbvio que eles estão preocupados com isso, mas a gente não realmente presta muita atenção nisso. Nós queremos que vai estar tudo certo na Irlanda do Norte, que não vai existir nenhuma fronteira dura que seria precisa entre os dois, porque por causa dos brigas históricos, tipo, tinha uma guerra toda sobre isso, então não é uma coisa só teórica ou pacífica ou política, alguma coisa, é uma coisa que pessoas já morreram por causa de tudo isso, então a gente está muito consciente do fato de que é um negócio bem sério, talvez mais sério do que o inglês médio vai entender, porque eles não são tão bem informados sobre a situação como talvez os irlandeses, porque nós somos um país menor e para a gente esse negócio é mais importante do que é para os ingleses, talvez. E existe uma rixa com a Irlanda do Norte? Originalmente, faz centenas de anos, a Irlanda foi um lugar único. Tipo, a ilha inteira era povoado pelo mesmo povo. Então, os britânicos, na verdade, os ingleses, eles invadiram e controlaram várias partes. Mas durante esse meio tempo, eles decidiram, um governo específico deles em algum momento decidiu que o jeito mais fácil de controlar o país seria mandar o povoar, o plantar um monte de pessoas aí para mudar o percentual de pessoas que estavam leal a reino contra as pessoas que não estavam. Então, eles fizeram isso e em todos os lugares, eles fizeram em 4 lugares, os quatro províncias da Irlanda, mas não deu certo nos outros. Nos outros, o que aconteceu foi que as pessoas que os mandaram para lá, ao decorrer do tempo, durante as gerações que ficaram lá, eles viraram cada vez mais irlandês. Até em algum momento, eles não foram mais britânicos, eles foram mais ligados aos irlandeses. Mas deu certo ali na Irlanda do Norte. E esse foi o semente, o raiz do que está acontecendo agora. Porque esse povo que foi mandado para lá, os descendentes deles são o povo lá que agora apoia o governo do Reino Unido na Irlanda. É essa briga entre os indígenas, ou seja, os irlandeses, e os britânicos, que está virando todo esse negócio difícil politicamente. Então, pode parecer que é uma coisa que aconteceu faz muito tempo, a gente deve parar de pensar nisso, mas diretamente tem uma ligação com o que está acontecendo agora. Então, é por isso que isso é mais uma das coisas que a gente na Irlanda, na República da Irlanda, sabemos muito bem por causa do fato que é ensinado na escola, mas
nas escolas britânicas, eu acho que eles não entendem muito bem essa parte, porque bom, eu sei que eles têm muita história para aprender, os britânicos fizeram muita merda nas outras partes do mundo também, mas Sim, com certeza. eles devem, por causa do que está acontecendo agora com o Brexit, seria muito bem eles entender melhor a história do que aconteceu aqui, por que existe Irlanda do Norte e tudo isso. Isso seria muito alucinante para os britânicos, eu acho, mas... E eu queria saber também a influência britânica na Irlanda, culturalmente também. Eu diria que é bem forte, na verdade, até que é uma coisa que nós passamos vergonha até quão forte que é, porque nós consideramos um povo muito à parte dos britânicos e temos muito orgulho do nosso própria língua, nossa própria cultura. Nós temos um estilo de música, por exemplo, que é totalmente diferente do que a música deles, um tipo de tipo vestido, de língua, de literatura. Até temos dois esportes, na verdade, que são totalmente únicas a essa ilha, que não se joga em outras partes, que são bem populares. Um impacto da cultura britânica, cultura inglesa, vamos dizer, aqui na Irlanda é muito forte. Tipo, a gente fala a mesma língua, agora ficamos assistindo a televisão deles e seguindo a política deles e lendo os livros dos autores deles e as mesmas ideias do que eles discutam, e quase que a gente se sente parte de supercultura que inclui eles e talvez até os americanos, porque em muitos aspectos compartilhamos tudo isso com os Estados Unidos também, porque eles também falam inglês, então dá para na internet, na televisão, muitas pessoas assistem coisas que estão feitos nos Estados Unidos. Eu sei que isso é caso em quase toda parte do mundo. Até aí no Brasil vocês assistem coisas americanas, mas eu acho que não é com a frequência que a gente assiste. Tipo, vocês têm uma cultura robusta, própria, autossustentável, que vocês podem até gerar as próprias séries, os próprios podcasts, próprias tudo, né? Livros, tudo. Dá para até ser um brasileiro que nunca tem que assistir coisas de fora do Brasil. Isso simplesmente não existe aqui na Irlanda. Se você estivesse consumindo só a mídia que vem da Irlanda, você ficaria metade do dia fazendo nada, porque só dá para encher a metade do dia fazendo isso, e você teria de assistir ou ler coisas que você não tem tipo interesse nenhum, porque você simplesmente teria que assistir ou consumir o que tem e não o que você quiser, né? Isso que é o problema. É o problema de ser um país pequeno. E pra gente fechar, duas questões. A primeira muito famosa na Irlanda, a questão da bebida, né? A questão do whisky e das cervejas. O que você tem a falar sobre isso? Eu já experimentei. Com certeza. Eu já tomei a Guinness, né? Que é uma das cervejas mais gostosas que eu já experimentei. E o whisky com certeza eu já tomei. Não tô lembrando agora de cabeça porque eu não tomo tanto whisky. Mas eu sei da fama, né? Tem toda uma história sobre a nossa whisky que na verdade, eu acho, até onde eu sei, a gente que inventou whisky. É uma palavra que vem da palavra irlandesa para água, que é isque. Então, isque vira em whisky e vira em whisky. Na verdade, a palavra em irlandês para whisky é isque barra, que significa água da vida, ou aquavite, ou alguma coisa. Veio disso, e aqui é uma coisa que a gente gosta de beber. Eu visto talvez como uma coisa mais de velhos, beber whisky, mas agora, hoje em dia, está virando mais assim, no modo, de novo. Uma coisa que a gente gosta muito aqui é de beber cerveja.
temos muitas cervejas artesanais aqui. Eu sei que isso está virando moda em toda parte do mundo, eu sei que no Brasil também vocês estão começando a ter, mas aqui é bem popular, tipo, eu diria que é quase a metade dos barzinhos, dos pubs que a gente tem aqui, são lugares de cerveja artesanal. Quase igualmente como tem não artesanal, né? Mas os irlandeses em si bebem muito? Esse é verdade. Eu tenho de dizer que estatísticas, eles mostram que a gente bebe muito. Hoje em dia está ficando mais comum, na verdade, beber cervejas não alcoólicas. Eu vejo, eu comecei a beber muito mais. Eu não digo que eu desisti de beber álcool, mas eu comecei a beber muito menos e eu estou experimentando os diversos tipos de cerveja não alcoólica que existe aqui, e está parecendo que quase todos os lugares têm uma variedade de opções para isso. Então, isso que eu acho bom, porque o problema é que aqui socializar é quase a mesma coisa do que beber. Tipo, quando você quer encontrar alguém, é quase, você não diga, vamos tomar um cafezinho juntinhos, você vai dizer, vamos tomar umas, tipo, vamos para o pub. Então, é quase sempre assim. Então, mudar essa cultura, ou pelo menos oferecer outras opções, é uma coisa que eu estou a favor disso. Eu acho que está acontecendo hoje em dia. Então, eu acho que isso é bom, mas com certeza o que eu acho em comparação com o Brasil, brasileiros vendo aqui vão achar que se você quer conhecer os irlandeses, você vai ter que ir para os pubs. Não necessariamente beber álcool hoje em dia, porque existem essas outras opções, mas tem que ir para os pubs de qualquer jeito. É assim, é nos pubs que você vai encontrar os irlandeses e você vai trocar de ideias, bate-papo e tudo mais. Não, legal, interessante. E pra gente fechar, eu queria que você falasse um ditado popular que é comum na Irlanda. Bom, isso é uma dica para brasileiros. Não, nenhum ditado, mas é uma dica para brasileiros vindo para cá. Eu direi que venha preparado, aprender um pouquinho sobre o país aonde você vai. Tipo, é uma coisa que pessoas daqui são muito vocês brasileiros normalmente acham que vocês têm síndrome de vira-lata ali no Brasil. A gente também tem. E a gente sabe que não somos um país que é muito conhecido no mundo, ninguém sabe muito da Irlanda. Então, se você vai para a Irlanda e você vai já sabendo algumas coisas, talvez até uma frase em gaélico, isso vai te ajudar muito, não porque é muito útil, necessariamente, mas se você usa isso com o irlandês, você vai trazer alegria para eles. Eles vão ficar surpreendidos pelo fato de que você, que é de tão longe, sabe tanto sobre o paizinho deles. Se você vai, eles vão agradecer muito. Você vai lidar muito melhor com os irlandeses só pelas coisas pequenas que você conhece do país. Então, significa muito para a gente. Então... Não, ótima dica, gostei. Então é isso, eu fiz todas as perguntas que eu queria, foi muito legal o bate-papo, gostei muito de te ouvir, você falou bastante sobre as influências, sobre a história da Irlanda, realmente foi muito bom, muito obrigado, tá? Muito obrigado para o convite, eu espero tudo de bom para você, o seu podcast é um ótimo... ideia para um podcast, então espero que você tenha muitas conversas boas com pessoas de fora e eu vou seguir com interesse. Que bom, legal, fico bem feliz. Eu agradeci novamente, obrigado e um grande abraço. Grande abraço, muito obrigado para o convite e eu vou te escutar de novo no próximo podcast, então. Legal, obrigado a você. Tchau. Tchau. Tá, então, esse foi o bate-papo com o Kieran, cara super gente boa, conversamos bastante, falamos bastante sobre tudo, gostei bastante do bate-papo, sempre aprendizado. E é isso, para finalizar, vamos ouvir nada mais nada menos U2, uma das maiores bandas de rock do mundo, vamos fechar com qualidade.